gente segue falando de notícias aqui do Brasil e com um julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice dele na chapa em 2022, general Walter Braga Neto, inelegíveis. André Anelli, ao vivo, tem informações para a gente direto da capital federal. André, boa noite a você. Conta para nós como foi essa primeira sessão, por gentileza. Oi, Lívia, boa noite para você, boa noite a todos. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco avaliou que a reunião entre Jair Bolsonaro e embaixadores foi uma manobra eleitoreira. O representante do Ministério Público Eleitoral disse que o evento não teve caráter diplomático, como alegou a defesa. Ainda segundo o vice-procurador-geral eleitoral, também não é possível aceitar que a reunião tenha buscado discutir aprimoramentos no sistema eleitoral. Diante desses entendimentos, Gonet Branco elencou que 4 elementos, segundo ele, são suficientes para a condenação por inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de 4 elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. E quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. Antes da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o advogado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, fez a sustentação da defesa do ex-presidente. Um dos pontos argumentados foi que Bolsonaro já foi punido pelo que disse em relação às urnas eletrônicas no encontro com embaixadores e que, portanto, não se aplica mais a sanção de inelegibilidade. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, havida muito antes do início do período eleitoral e das eleições em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. A impropriedade da via eleita, excelências, é patente. Patente. São tipos que, num escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas. Pelos mesmos fatos em julgamento, ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado. Ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado. Outro ponto de destaque no julgamento foi em relação ao documento encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Documento esse encontrado no dia 13 de janeiro pela Polícia Federal, que citava um estado de defesa no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O advogado condenou a inclusão dessa minuta no processo. Tarcísio apontou que houve cerceamento do direito de defesa de Bolsonaro quando o TSE incluiu o documento entre as provas. O advogado mencionou o julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, na qual o TSE deixou claro que não permitiria a inclusão de novas provas que fossem descobertas pela Lava Jato, mesmo essas provas sendo relacionadas ao processo petista. Durante a leitura do relatório, no entanto, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator no caso, reforçou os argumentos que o levaram a incluir a minuta no processo. Segundo ele, a proposta de alteração do resultado do pleito densifica os argumentos que evidenciam a ocorrência de abuso de poder político tendente a promover descrédito à justiça eleitoral e ao processo eleitoral. Após o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, da acusação e também da defesa, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento. A sessão vai ser retomada agora na terça-feira, já com o voto do relator. O
O TSE também reservou a próxima quinta-feira para continuar o julgamento, se for necessário, e não descarta convocar uma sessão extraordinária na quarta-feira. O objetivo é concluir a discussão antes do recesso, que começa no dia 1º de julho. Lívia. Isso se não acontecer de nenhum ministro fazer algum pedido de vista, né? A gente segue acompanhando, claro, e contando com as suas informações diariamente. André Anelli, bom trabalho aí para você. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta quinta-feira. Dora Kramer já conosco. Dora, boa noite a você. Tivemos então já essa primeira etapa mais protocolar desse julgamento. A defesa, a acusação já se manifestaram. O próprio Ministério Público Eleitoral já se manifestou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do então vice dele na chapa nas eleições de 2022. Essa primeira etapa, embora os votos em si não tenham ainda começado, já repercutiu de alguma forma no meio político? Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Olha só, isso aí já começou muito antes, né, Lívia? É igual a sabatina do Zanin. Ela não começou e não terminou ali. Aquilo foi o grande final, né? Esse julgamento, é claro que essas repercussões, não há quem dê no mundo político outro diagnóstico, outro prognóstico, melhor dizendo, que não a decisão de tornar o ex-presidente inelegível. Pode haver um milagre? Pode, porque ali só tem 2 juízes que poderiam votar, né, a favor dele, o Raul Araújo e o Nunes Marques. Mas pode acontecer, tá bom, vamos que aconteça um milagre, os juízes aceitem a argumentação da defesa. Gente, tem outras 15 ações contra o Bolsonaro, sabe? Correndo no TSE, fora lá umas 5 no STF. Então, o destino do Bolsonaro realmente será, por um lado, pelo outro, a aposentadoria como candidato, né? E aí as pessoas aliadas a ele, ou melhor dizendo, fiéis, e eu tenho aqui meio dúvida sobre a fidelidade, dizem que é até melhor que ele seja cabo eleitoral. Ou seja, querem usar dele, né? Pegar as vantagens, que é o eleitorado do Bolsonaro, e deixar de descartar a desvantagem da rejeição. Então, a discussão depois na política, quer dizer, a discussão que a gente tem que observar na política é que Bolsonaro será este inelegível? É um Bolsonaro que sobrevive? É um Bolsonaro que terá apoio popular? Haverá reação a esse julgamento que é contrário a Bolsonaro? Tem uma série de elementos que a gente precisa observar para ver se ele realmente será uma figura, mesmo fora da disputa eleitoral, uma figura relevante no campo da política. Agora, Nelson Kobayashi, vamos aos aspectos técnicos dessa primeira etapa desse julgamento no TSE. Quando Paulo Gonet, que é o vice-procurador-geral eleitoral, se manifestou pela inelegibilidade da chapa Bolsonaro-Walter Braga Neto, ele também destacou que houve, no contexto daquela reunião com embaixadores em julho do ano passado, um desvio de finalidade, uma busca de vantagem na disputa eleitoral do ano passado, e destacou também a gravidade da conduta do ex-presidente. Você acredita que os ministros vão seguir esse mesmo caminho, vão adotar essa manifestação do Ministério Público e Bolsonaro ficará inelegível, assim como o Braga Neto também? Pois é, primeiro muito boa noite a você, Lívia, a Dora Kramer, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. A manifestação do Ministério Público, nesse caso, é muito didática a respeito dos requisitos para que se configure ou não um abuso do poder político. Que o agente seja público. O Bolsonaro era um agente público. Que haja um desvio de finalidade. Sim, havia um desvio de finalidade porque ali não era um objeto de uma relação estatal dele para com os embaixadores. A gravidade que pudesse afetar a legitimidade do sistema eleitoral. Sim, é grave, são graves as acusações que foram feitas. Mas tem um requisito que falta, e faltando um dos requisitos, não há como se configurar o abuso do poder político, que é a vantagem obtida com tudo isso. E aí eu pergunto,
qual foi a vantagem que o Bolsonaro obteve com essa reunião? Alguém votou nele a mais? Ele teve mais votos em razão dessa manifestação, dessa reunião? Ele ganhou alguma coisa a mais, algum fundo partidário a mais, algum tempo de TV? Algum partido se coligou com ele a partir disso? O que foi a vantagem do Bolsonaro nisso tudo? Eu só vi desvantagem. Faltando um dos 4 elementos, que foram muito bem trazidos pelo Ministério Público, não haveria de se constatar, de se configurar este abuso do poder político. Ocorre que mesmo ele, o representante do Ministério Público, tendo falado a respeito dos 4 elementos, ele considerou que estavam presentes os 4 elementos e opinou justamente pela inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, o que, a meu ver, se mostra, inclusive, contraditório com a sua fundamentação. A gente precisa agora aguardar, ver qual vai ser a decisão da composição do colegiado do TSE.